Boa noite, me chamo Hamilton, tenho 68 anos. Essa história aconteceu com meu amigo de longa data, o senhor Jacinto. A minha mãe, que Deus o tenha, chamava-se Joana, e nessa época ela tinha uma bodega e uma casa de farinha. O meu amigo Jacinto trabalhava na casa de farinha dela, tarde da noite, pois o mesmo trabalhava em sua própria bodega durante o dia. Uma certa vez, Jacinto estava fechando a sua bodega, quando de repente apareceu o compadre da minha mãe, o Zé Guilherme, pedindo uma cachaça. O meu amigo olhou para o seu relógio e viu que era tarde e disse que estava fechando o estabelecimento e que não iria atendê-lo, pois o mesmo tinha que ir para a fábrica da minha mãe. O Zé Guilherme, ao ter seu pedido de cachaça negado, logo ameaçou Jacinto, dizendo que não iria ficar assim, pois era um absurdo e que ele teria que ser atendido independente da hora. Os dois bateram boca por alguns minutos. O Zé Guilherme foi embora indignado, que em seguida foi para a bodega da minha mãe, que fechava mais tarde. Chegando lá, com um ódio quase que incontrolável, contou à minha mãe o que havia acontecido com ele na bodega do Jacinto. Depois de pouco tempo de conversa, ela acabou lhe dando a cachaça que ele tanto queria, e com pouco tempo, após consumi-la, ele foi embora, que sumiu rapidamente em meio à escuridão da rua. Alguns dias se passaram após toda aquela confusão. Porém, em um certo final de noite, mais precisamente de uma sexta-feira, o meu amigo Jacinto estava descendo a rua, como de costume fazia, para chegar na casa de farinha da minha mãe. E esta mesma rua era deserta e muito escura. Quando ele estava no meio do percurso desta rua escura, o Jacinto começou a ouvir passos por detrás dele. Foi quando o Jacinto olhou para trás e, para sua grande surpresa, havia um bicho enorme, como um cachorro gigante. Só que desta vez estava andando em duas patas, completamente em pé. Estava vindo em sua direção e rosnando. Os seus olhos eram vermelhos como duas tochas de fogo. Segundo meu amigo, deu para ele ver que aquele monstro estava querendo devorá-lo. Os seus dentes eram grandes e pontudos. O meu amigo Jacinto correu como nunca, em um desespero que o consumiu instantaneamente. Que por sorte, ao chegar no local de trabalho, a porta da casa de farinha da minha mãe estava encostada e ele conseguiu entrar, que rapidamente fechou a porta por dentro. O bicho estava enfurecido, tentando quebrar a porta com murros violentíssimos, que em seguida se ouvia os gritos daquela fera. Após algumas tentativas frustradas daquele monstro, o mesmo em seguida começou a rodear a casa, tentando encontrar por algum acesso que daria para dentro. Segundo meu amigo Jacinto, ele clamava a Deus pela sua segurança, pois aquele monstro tentava lhe matar de qualquer forma. Jacinto me falou que os gritos daquela besta faziam tremer o seu corpo. Tamanho era o seu medo, que depois de um bom tempo tentando entrar onde o meu amigo estava, aquela fera acabou indo embora. Segundo o Jacinto, ele tinha certeza que o seu Deus
tinha escutado seu clamor e que o mesmo tinha espantado aquela fera do Satanás. No dia seguinte do acontecido, o meu amigo Jacinto acabou descobrindo em conversas com amigos que o tal monstro era o Zé Guilherme, o compadre da minha mãe, o mesmo que ele havia tido uma calorosa discussão dias atrás com o Jacinto. O Jacinto ficou apavorado com o que havia acabado de descobrir. Porém, o Zé Guilherme nunca mais foi visto pelas redondezas de Bento Simões. Uma coisa é certa: entra ano e sai ano, e a fama do lobisomem de Bento Simões se perpetuou na história daquele lugar. Boa noite a todos. O meu nome é Paulo. Eu tenho 50 anos de idade e moro em Goiânia. Porém, esse relato que eu irei contar não é comigo. É um relato de um amigo meu chamado Raimundo, um cearense de 60 anos de idade. Ele é caminhoneiro há mais de 30 anos. E de vez em quando nós nos encontramos em algum barzinho, ele acaba me contando algumas experiências terríveis que ele já teve na estrada durante a madrugada. E isso ele me conta pessoalmente. Eis que uma vez ele estava fazendo um trecho São Paulo e Goiânia, e o mesmo parou em um posto de gasolina para comer e abastecer. Sentou-se no balcão da lanchonete e fez o seu pedido. E quando estava comendo, sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa com ele. Conversa vai, conversa vem, e deu a hora dele ir embora. Ele se despediu e saiu da lanchonete. Quando ligou o caminhão, ali estava a mulher. Ele abaixou o vidro para ver o que ela queria, e ela pediu uma carona. Disse que morava na cidade vizinha e não queria ir até lá andando, apesar de perto, pois já eram 2 horas da manhã. Sem hesitar, o seu Raimundo aceitou. A cidade era realmente perto. 10 minutos depois de sair do posto. Chegaram ao trevo, a mulher apontou para a esquina ali no trevo e pediu para parar o caminhão. Ela desceu e ele acabou se assustando. Ela apontou para a esquina e pediu para ele parar o caminhão ali. Ela desceu e o seu Raimundo se assustou, pois ele viu que ali era o muro de um cemitério. Como que você tem coragem de ficar aqui, minha filha? Vamos embora, eu te levo para casa, não importa que seja longe. Ele disse com medo de deixá-la ali. Foi então que a mulher olhou para ele e disse: Oi, você não percebeu que aqui é a minha casa? Ela olhou em seus olhos e disse: Moço, eu já estou em casa, você ainda não percebeu? Ela se virou e foi andando em direção ao muro do cemitério, que em seguida acabou desaparecendo. Contando essa história e conversando com outros caminhoneiros, o seu Raimundo descobriu que o fantasma era de uma prostituta que residia na cidade onde ele a deixou. Ela teria sido abusada e morta por um outro caminhoneiro, que a pegou naquele mesmo posto. Dizem que o seu fantasma fica assombrando caminhoneiros como forma de vingança. E hoje em dia, ele me contou que hoje em dia ele sempre desvia do trecho onde encontrou a moça, com medo de vê-la novamente. Boa noite, o meu nome é Davi. Atualmente eu tenho 20 anos de idade. A história que eu irei contar aconteceu no ano de 2020. Eu tinha acabado de fazer 19 anos de idade. Eu morei toda a minha vida em São Paulo. Eu sempre acreditei em portais espirituais, na verdade, no sobrenatural em geral. No meu coração, algo me dizia que eu iria ter uma paralisia do sono em alguma parte da minha vida. Em minha cabeça, eu estava sempre preparado para caso isso acontecesse. Era o meu primeiro emprego.
e o mesmo me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, que era conhecer alguma cidade do sul do país. E não demorou muito para que eu conhecesse Joinville, em Santa Catarina. Foi a trabalho, foi. Mas quem se importa? Eu estava muito empolgado por estar prestes a realizar o meu sonho. A empresa me enviou junto com um colega de trabalho para executarmos as tarefas. Chegando na cidade, a empresa já havia reservado um hotel para ficarmos por 3 dias, pois no caso o trabalho era feito por etapas. A cada 3 dias era trocado a equipe que ficava lá na obra. No primeiro momento que eu entrei no hotel, eu percebi que o lugar tinha uma energia bem diferente e completamente esquisita. Era diferente de todo lugar que eu já tinha frequentado. No segundo dia, depois da minha jornada de trabalho, eu subi para o quarto do hotel, junto com meu amigo de trabalho, pois ficávamos dividindo o mesmo local. Eu estava tranquilo e calmo. Tomei aquele banho quente e fui para a cama dormir, pois tínhamos que acordar muito cedo. Meu colega já estava na cama ao lado, praticamente pegando no sono. O cansaço era muito grande e eu não demorei para pegar no sono também. Estava eu dormindo e no primeiro momento comecei a sonhar que eu estava me relacionando com uma menina que eu era bem apaixonado na época, que na verdade eu nunca tive nada com ela. Eu sou de uma família cristã bem conservadora. A menina dos meus sonhos era totalmente diferente de mim. Ou seja, os nossos mundos eram totalmente diferentes. E então do nada eu comecei a sonhar que eu estava fazendo amor com ela, quando de repente uma voz grossa e muito assustadora começou a gritar muito alto no meu ouvido. Gritos que me deixam assustado até hoje quando eu penso. E ele falava assim: Você gosta de cometer pecados, não é seu pecador. Você gosta de cometer pecados, não é seu pecador. Maldito desgraçado, ainda hoje eu te levarei para o inferno. Aquela voz grossa e assustadora se repetiu por umas 50 vezes. Só nas primeiras 15 vezes eu acordava espantado com a tal voz. Foi quando eu olhei para o lado, onde o meu amigo estava na outra cama, e percebi que eu estava preso. Alguma coisa me prendia na cama. E para minha surpresa, o meu colega não se encontrava mais na cama dele. E aquela voz grossa e assustadora continuou a se repetir, com a mesma fala de maldição, todo o tempo. Foi quando eu comecei a sentir a presença de alguma coisa maligna que me deixou com muito medo. Aquela presença estava ao meu lado por todo o tempo. Foi então que eu comecei a clamar pelo nome de Deus. Eu fechei os meus olhos e mesmo grogue de algo que parecia não ser sono e totalmente desnorteado, eu tentei me manter calmo, pois eu sabia que se eu clamasse em nome de Deus, o mesmo poderia me tirar daquela situação horrenda. Eu me lembro que quando eu acordei pela manhã, eu tive a certeza que aquele local era terrivelmente assustador. Eu não sei o que andou acontecendo naquele ambiente. Eu sempre soube que em certos locais os espíritos e suas vibrações podem entrar em contato com nós e até acusarmos de nossos pecados para nos espantar. Eu estava em outro estado, totalmente longe de casa e em um lugar totalmente diferente, distante. Eu não sabia o que fazer. Semanas depois, eu retornei para o mesmo hotel, só que dessa vez com o meu irmão. O meu irmão era supervisor da mesma empresa na qual eu havia iniciado os meus trabalhos na época, e já fui ciente de tudo que poderia acontecer. Porém, antes de dormir,
Fiz uma oração e tentei me distrair ao máximo e tirar aquilo da minha cabeça. Creio que aquele lugar já recebeu tantas pessoas com energias ruins que acabou carregando aquele local com espíritos malignos. Então eu tentei me vigiar ao máximo para não dar oportunidade para o mal que aquele local tem. Essa foi a única paralisia do sono que eu tive na vida. Creio que foi perto das 3 horas da manhã. Hoje em dia, depois do ocorrido, eu vejo que tive a oportunidade de presenciar os espíritos que naquele momento surgiram e entraram dentro da minha cabeça. Vou deixar um recado aqui para os que acreditam nessas coisas. Quando forem viajar e se por acaso forem ficar em algum hotel, procurem a orar e tentam se santificar bem. Se guardem de prazeres carnais ou excesso de tensão. Isso com certeza irá te ajudar. Espero ter contado bem o meu relato e boa noite. Ah, o Natal, época do ano de fazer as pazes, comprar presentes, comemorar com a família e amigos. É considerado o melhor feriado para a maioria das pessoas. Bom, exceto para mim. Eu sou a exceção. E eu irei explicar tudinho para você nesse relato. Boa noite a todos, o meu nome é Bernardo, eu tenho 30 anos de idade e moro no Rio de Janeiro, capital. Hoje eu irei contar para vocês algo bizarro que me marcou profundamente em uma madrugada de Natal. Antes de tudo, deixa-me te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que Papai Noel é representado pela imagem de um bom velhinho? Bom, vamos ver se você continuará com essa mesma concepção de Natal até o final deste vídeo. Então, eu mudei a minha percepção a partir do ano de 2002. Naquele ano, eu tinha apenas 10 anos de idade. A minha família havia se reunido na véspera de Natal na casa dos meus pais. A casa estava bem cheia, pois os meus avós, tios e tias e primos e alguns amigos próximos da família haviam se reunido naquele Natal. Pois neste Natal específico estava sendo bem diferente, pois estava sendo feito pela primeira vez em nossa casa, pois os meus pais haviam comprado de pouco. Então, toda a confraternização foi feita lá. Eu estava muito feliz, pois haviam colocado uma grande árvore de Natal na sala da nossa casa. A mesma estava toda enfeitada. Eu estava muito ansioso para receber o meu presente, até mesmo porque o meu tio Pedro havia me falado que o Papai Noel naquele ano iria na minha casa. O Papai Noel iria me dar o presente de Natal. Eu me lembro até hoje que eu estava louco para ter um PlayStation 2. Era o videogame sensação da época. Sem contar que um dos meus maiores sonhos era conhecer o verdadeiro Papai Noel, pois eu só vi o mesmo em propagandas de chinelo, propagandas de refrigerante, propagandas de tudo que tinha na televisão era Papai Noel. Todo mundo tinha acesso ao Papai Noel. E porque eu não tinha, aparecia na televisão crianças com presente, crianças com Papai Noel. Infelizmente eu era o único na minha cabeça, eu era o único que não tinha sido contemplado com a presença do bom velhinho. Pois no início do mês de dezembro, eu havia planejado gravar todo o evento na minha casa, pois os meus pais tinham uma câmera que fazia vídeos em VHS, no qual meu pai havia comprado nos Estados Unidos quando ele havia ido a trabalho, pois o meu pai trabalhava na Marinha Mercante e muitas das vezes ele ficava fora de casa por meses. Enfim,
Então chegamos no bendito dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, pois nesta véspera natalina eu estava muito cansado, pois o meu tio Pedro havia me levado para a praia e acabamos ficando o dia inteiro lá. Só retornamos à tarde, umas 5 horas da tarde. E quando foi umas 10 horas da noite, por mais que eu estivesse ansioso para ver o Papai Noel e assim receber o meu presente, pois o meu cansaço havia me vencido. Infelizmente eu acabei dormindo naquela noite. E o pior é que eu estava na intenção de deixar minha câmera gravando o evento em algum ponto estratégico da casa, para eu poder ter a imagem do Papai Noel, pois em minha cabeça eu tinha certeza que eu conseguiria ver o velhinho. Eu planejava obter provas concretas da existência do Papai Noel em minha casa. Em minha mente fértil e infantil da época, eu imaginava mostrar para os meus amigos as minhas evidências. Ah, meu Deus do céu, como eu era ingênuo! Como as crianças imaginam coisas, muitas das vezes sem sentido. Como eu havia dormido, pelo fato de eu ter ficado o dia inteiro na praia com meu tio Pedro, foi então que eu acordei com muita vontade de ir ao banheiro, até mesmo que eu tinha me entupido de refrigerante na noite. E para minha surpresa, estava caindo uma chuva torrencial. Quando eu olhei para o meu relógio, eram 3h30 da manhã. Nossa, eu dei um pulo da cama quando eu vi o horário, pois eu havia perdido o meu encontro com o tal Papai Noel. Corri para acender a luz do meu quarto, que infelizmente havia faltado luz, talvez devido à tempestade. Então eu desci as escadas bem devagar, para não correr o risco de cair em meio à escuridão. Eu vi que a confraternização havia acabado. A casa estava em um silêncio medonho. Quando eu estava descendo a escada que dá acesso para o andar de baixo, do nada eu comecei a escutar um som que vinha da sala da nossa casa. Foi então que eu desci as escadas rapidamente, ignorando o fato que eu poderia cair, pois em minha mente poderia ser o Papai Noel entregando o meu presente e que finalmente eu iria conhecê-lo. O meu coração batia muito rápido, ele estava acelerado de tanta emoção. Porém, quando eu cheguei finalmente na sala, eu acabei me deparando com um homem que estava de costas para mim. O mesmo estava flutuando. Os seus pés não encostavam no chão. Ele estava ao lado da árvore de Natal. Ele fazia um som como se fosse de um porco. Naquela hora, mesmo sendo uma criança, eu sabia que aquilo ali não era algo bom e que no lugar do Papai Noel, que eu tanto pedia em pensamentos e até mesmo em minhas orações, não tinha nada a ver com aquilo. Eu me lembro que eu fiquei congelado olhando aquela coisa. Foi quando de repente aquela coisa começou a assobiar bem baixinho, que me fez lembrar uma música. O nome era Noite Feliz. A mesma música no qual toda a minha família cantava nas noites natalinas. Em seguida, aquela coisa começou a fazer sons de vários porcos juntos. Foi então que aquela coisa se virou lentamente em minha direção e eu pude ver o seu rosto em meio àquela escuridão, pois ele tinha uma luz própria, porém bem fraquinha, pois o suficiente para eu ver o seu rosto. Foi a pior visão que eu tive em toda a minha vida. Aquela coisa tinha uns olhos vermelhos, pareciam sangue de tão vermelhos que eram. No lugar do nariz eram 2 buracos e a sua boca parecia ser bem inchada. Ele tinha um rosto meio bochechudo. Era muito estranho. Ele me olhava fixamente. Foi então que ele me perguntou: "Não foi você que me chamou? Agora eu estou aqui." E começou a rir. Eu me lembro que eu fui acordado pelos meus pais no chão da sala, em meio à madrugada. O meu terror foi tão grande que eu acabei desmaiando. Os meus pais ficaram sem saber o que havia acontecido comigo, pois depois de um tempo, eu estando mais calmo,
eu os informei todo o ocorrido, pois ambos não acreditaram muito no acontecido, dava para ver na cara deles. E depois eu tive a certeza que eles não acreditaram no que eu havia dito. Porém, os dias foram se passando e os meus pais começaram a perceber que realmente havia acontecido alguma coisa de muito grave comigo, pois eu não conseguia mais dormir sozinho, eu não ficava mais na sala para ver televisão, pois eu havia tomado pavor de ficar ali naquele ambiente. Os meus pais, vendo toda aquela minha situação, eles decidiram então me levar para uma psicóloga. E após ela saber o motivo do meu trauma, a mesma também ficou bem assustada. Ela chamou os meus pais e conversou com eles ao meu respeito. Ela os convenceu de que eu precisaria de fazer mais sessões. Enfim, até hoje em dia eu faço tratamento, só que agora eu faço com um psiquiatra. Eu tomo remédios regularmente, pois sempre que chega o Natal, em meu coração dá a entender que aquela coisa vai voltar e vai aparecer para mim novamente. Hoje em dia eu não vejo mais o Papai Noel como um bom velhinho e que vai agradar as crianças com presentes. Não, hoje eu tenho uma nova visão dele. Hoje eu vejo a figura do Papai Noel como uma entidade maligna que se camufla de um bom velhinho para entrar na casa de muitas pessoas ao redor do mundo, fazendo assim portais espirituais que dão acesso aos humanos. As minhas convicções só aumentaram quando eu descobri que no dia 25 de dezembro não celebro o nascimento de Jesus Cristo, pois na Bíblia não se fala sobre isso. Então esta data é celebrada se referindo a alguma coisa que eu acredito que não é coisa boa. Desde quando o nascimento de Jesus tem a ver com o demônio Noel? Me desculpe, pessoal. Papai Noel. Pessoal, há muitas coisas entre o céu e a terra no qual nós seres humanos não temos o total entendimento, pois o espiritual está aí 24 horas por dia ao nosso lado. Apenas o mínimo do mínimo teve a infelicidade de ver estes seres. Infelizmente eu acabei fazendo parte da minoria que teve acesso ao sobrenatural. Eu desejo a vocês uma boa noite e que o nosso Criador nos proteja sempre de toda tentativa de maldade contra a nossa vida. Eu desejo a vocês uma boa noite.